Bom dia. Bom dia. Será que a gente não comer, não usar celular? A gente vai já arrumar um jeito melhor de pregar isso aqui. Nós vamos fazer uma anotação aqui, porque é interessante, né? Perdão das ofensas. Quando a gente prepara uma palestra, a gente tem um roteiro na cabeça, né? Na cabeça não, desculpa, né? Já é planejado antes e vem ali com os slides. E no final da palestra a gente vai falar numa historinha, vai ter isso daí. Depois a gente, mas vocês veem que não foi combinado, né? Ninguém combinou nada não. E ela abriu naquela página, falou sobre o perdão das ofensas. Então, hoje, nós vamos falar sobre o Evangelho no lar e no coração. O Evangelho de quem? Aquele homem ali, de Jesus, que traz a mensagem de quem? De Jesus. E quando a gente vem aqui na frente, se nós não erramos, estamos passando os ensinamentos de Jesus. Então, quem está aqui na frente é o quê? Instrumento de Jesus. Quero falar isso porque muitas vezes a gente recebe agradecimentos, tudo bem, não tem nada errado, mas lembra, primeiro agradecer a Jesus, porque se você gosta do conteúdo da palestra, você gostou do Espiritismo. É só isso. Tanto que um termo mais atual, para quem está aqui, é expositor, porque está expondo o Espiritismo. Claro que cada um tem um estilo diferente, né? A gente até vai falar também de espíritos, que tem espíritos evoluídos, superiores, que têm estilos diferentes. E às vezes a gente prefere o estilo de um do que do outro, mas a mensagem é do Cristo. Então eu peço que agradeçam, sempre que for agradecer um palestrante, agradeça mesmo só para você, agradeça ao Cristo, ao Espiritismo. Então, vamos lá no nosso tema, Evangelho no lar e no coração. Eu creio que é incontestável para todo mundo o momento que a gente passa, a violência que está acontecendo pelo mundo, não é? Na sociedade humana. E aí, muitos se perguntam, muitos se sentem impotentes, muitos têm a vontade de melhorar o mundo. Não, tem que melhorar, tem que fazer alguma coisa. E se pergunta, como é que a gente vai fazer? Quando que vai acabar isso? Então, primeiro a gente tem que lembrar a questão da reencarnação, né? Na visão espírita, né? Que somos espíritos imortais e que viemos, voltamos para o mundo espiritual, voltamos para cá, para o mundo espiritual. A nossa vida espiritual é uma linha tracejada. Pelo menos eu gosto de ver assim. Então, se você fizer a linha tracejada, o que você escreveu, encarnação. Aí tem um espaço, mundo espiritual. De novo, encarnação. Então, a nossa vida vai assim, vai indo assim. Até que o traço que a gente não vê, que é o mundo espiritual, vai aumentando, né? A gente vai passando mais tempo no mundo espiritual do que aqui. Mas, então a gente tem que lembrar que, primeiro, que nós reencarnamos entre pessoas nas quais a gente tem que ajudar na evolução, nas quais a gente tem que quitar dívidas, né? Então, sabe aquela tua sogra, teu sogro, teu cunhado, o filho, o pai, a mãe? Não é por acaso. Não é? E nós estamos juntos, um para auxiliar o outro. Se a gente for lembrar os objetivos da reencarnação, né? Um é para a gente fazer correção de alguns erros, não é? Às vezes você pode ter um caso de que um assassinou o outro e aí depois vem na outra vida como pai, filho, mãe, filho, né? Então, e às vezes alguém se pergunta, nossa, mas a gente percebe que aqueles dois
né? Aquele filho tem lá 3, 4 filhos na família, mas tem um que parece que não gosta do pai ou da mãe. Alguma coisa deve ter ali atrás. Eles estão ali para trabalhar isso. E também a nossa reencarnação é para ajudar no progresso da humanidade. Se a gente observar tudo o que a gente consegue lembrar o mais atrás, né? Que seja da época de Jesus, que uma mulher adúltera era apedrejada na rua, e o homem adúltero não. Que justiça é essa? Né? Então, se a gente pensar em toda a evolução que nós tivemos, essa é uma maneira simples de você entender que a reencarnação existe, porque se a gente sempre voltasse não, se sempre nascêssemos do zero, né? Nasceu o corpo, nasceu a alma, então como que teria progresso? Se toda vez que tivesse vindo um espírito, ele não soubesse nada e aprender tudo do zero. Então, toda vez que a gente volta, a gente tem um pouco mais de conhecimento, né? Então, a gente volta para ajudar nesse progresso também. E a gente falou dos reencarnados, dos encarnados à nossa volta, que a gente convive, né? E por aí temos muitos criminosos, pacíficos, né? Muitas pessoas de todas as personalidades se cruzando. Só que a gente tem que lembrar também que também temos a humanidade do lado de lá, que também estamos interagindo por pensamento ou por faculdades medianímicas. O mundo espiritual não é lá, longe, em algum lugar. Está à nossa volta. É outra dimensão. É só isso. Pergunte ao médium clarividente ou clareaudiente, né, que está ouvindo ali. Aqui outro dia um senhor que estava sentado aqui na frente, que eu achei que ele não estava prestando atenção. Um senhor que veio visitar, pai de uma frequentadora. Depois veio ali conversar. Eu acho que o tema era o reino de Deus. E depois ele veio conversar e até chorou, contando a história, que ele tinha um amigo que desencarnou. O senhor deve ter uns 70 e poucos. Ou seja, ele já está se preocupando com o que vai vir, ou após a desencarnação. E o amigo dele, em espírito, estava aqui falando para ele. Ele falou que vive falando para ele. É praticamente a mesma coisa, não é? Né? Em nosso lar a gente vê, por exemplo, né, os prédios, as coisas, a mesma coisa, não tem maravilhas, né? Passou para o lado de lá, é muito similar. O nosso mundo aqui é um rascunho do lado de lá. Mas enfim, então estamos aí vivendo em duas dimensões diferentes. Então nós estamos interagindo com esses reencarnados à nossa volta e estamos interagindo também com os desencarnados. Então assim, temos criaturas pacíficas e violentas convivendo, né, nos dois planos. E aquele que vem, que sabe mais, a nossa função, o que é? Ajudar aquele que sabe menos, né? Para que um dia, né, para que se cumpram os desígnios de Deus e que um dia sejamos uma família universal, unida pela lei do amor. Não é à toa que o Mestre nos disse: amai-vos uns aos outros. E Chico Xavier diz que esse amai-vos uns aos outros ainda teve um upgrade, porque Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tem alguém aqui que já consegue amar que nem Jesus? Não consigo. Ainda não. A gente consegue amar, né? Tem pessoas em especial que a gente consegue. A gente não consegue ainda amar todo mundo igual, quanto mais amar como Jesus. Então a gente está falando da sociedade. Quem lembra de educação moral e cívica? Quem teve essa... Hoje em dia acho que não existe mais, né? Essa matéria. Desculpa, gente, o pessoal às vezes reclama aí dos flashbacks que a gente faz aqui na frente. Qual que é a célula primária da sociedade? A mais importante? A família. Isso. Então,
existem esses espíritos que se reencontram, os espíritos encarnados, que se reencontram embaixo de um teto, né? A gente brincou aqui falando de tio, de sogra, que, né, geralmente não está embaixo do teto, mas tem aqueles ali embaixo do seu teto. Tem os filhos, os pais, que estão ali para exercitar o campo afetivo, para desenvolver a fraternidade, a solidariedade, que são sentimentos derivados do amor, né? Então, aí a função da família, de educadora, de regeneradora, é de extremamente importância. Há pessoas, isso nunca li, mas há pessoas que defendem a ideia de que muitas coisas acontecem hoje com as crianças por falta da mãe, porque na sociedade de hoje, em muitos casos, não é mais como era antigamente, mais antigamente, que os filhos ficavam em casa com a mãe. Hoje em dia se trabalha, né? Pode ser que isso aí tenha fundamento ou não, né? Então, se a gente falar um pouquinho aqui do porquê fazer o evangelho no lar, já entendemos que o lar é o mais importante, a família é o mais importante. Vários espíritos superiores, espíritos de escola, vêm nos aconselhar, né? São espíritos que já estão na caminhada há muito tempo, estão na nossa frente. Então, acho que vale a pena ver o que eles têm para falar, né? Então, Emmanuel, o que diz Emmanuel? Que o culto do evangelho no lar não é uma inovação. Porque, eu vou fazer uma confissão, anos atrás, sentado aí como frequentador, eu achava, isso é coisa do Espiritismo. O Espiritismo que criou esse negócio de evangelho no lar, né? Emmanuel vem dizer, não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Necessidade. Necessidade. Quando começou o evangelho no lar? Quem começou o evangelho no lar? Foi com Jesus. Onde? Na casa de Simão Pedro. Vocês conseguem imaginar, gente? Eu fico pensando assim, vamos voltar 2000 anos atrás. Consegue imaginar? Eu sempre brinco que talvez a gente está do lado de alguém aqui que daqui séculos a sociedade vai considerar especial e a gente não tem nem ideia. Então, aqueles pescadores ali, né, com Jesus, talvez não tinha ideia. Talvez alguns tinham, outros não, né? Talvez não tinham, muitos não tinham ideia, mas tinha ideia que ele era grande, mas não que era tão grande. Imagina, era ali na casa de Simão Pedro. E nessa obra, Jesus no Lar, de Néio Lúcio, ele vai falar um pouco disso, né? Se a gente pegar aqui o capítulo 1, o culto cristão no lar, Jesus, né, ele fala ali, tá, o culto está provisoriamente na casa de Simão Pedro, né? Então Jesus pergunta para Simão Pedro: o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Simão Pedro falou: vou levar os melhores peixes, não é? Que é para vender. Aí Jesus sorriu: e o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? E ele então respondeu: certamente, Senhor, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Então Jesus, compassivo e fulgurante, insistiu: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Então Simão Pedro respondeu: lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, e o martelo e formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Então Jesus, se calou por alguns instantes, e em seguida disse: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Muito interessante, né?
Na verdade, esse livro é isso, é um resumo daqueles evangelhos no lar, na casa de Simão Pedro, feitos por Jesus. Então, o evangelho do lar não é uma inovação, como diz Emmanuel, né? Já começou lá com Jesus. Bezerra de Menezes vem nos dizer: trabalhemos pela implantação do evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Então, deixou bem claro, quando puder. É muito simples. Daqui a pouco a gente vai ver as sugestões e o roteiro. E daí vem André Luiz, que um amigo nosso sempre diz que André Luiz, ele é objetivo, alguns dizem que vai na veia. Eu adoro, eu amo André Luiz, eu te amo, porque André Luiz, ele não dá voltas para você ficar, mas não, ele quis dizer isso, não, ele quis dizer aquilo, não dá voltas, ele é objetivo. Então, espíritas, trabalhadores da casa, do grupo mediúnico, se preparam. Ele diz: os espíritas, e em particular os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do evangelho no lar. A gente sabe, é inconcebível pensar que alguém num grupo mediúnico não pratica o evangelho no lar. É que ele está falando de todo mundo, os espíritas também, mas em especial de grupo mediúnico. Então ele continua: pelo menos semanalmente é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. E foi tema da semana passada, né? Pelo menos semanalmente. Você fala: nossa, mas tem que fazer mais de uma vez por semana? Depende. Eu conheço uma pessoa que faz com a família uma vez por semana em português, e um outro dia sozinho ele faz em inglês, porque ele acha que ele se sente bem. Então faz 2 vezes. Nós, durante a gestação da Sofia, nossa filha, semana que vem faz 15 meses, a gente fazia, fora o semanal, todas as noites, fazia um evangelinho só para ela. Inclusive, estudando para essa palestra, a gente conversando em casa, né, a Silvia até falou: a gente precisa voltar a fazer, que depois, já que a Sofia é entre nós, de vez em quando à tarde estava fazendo lá no cantinho. Então, veja como a gente fala que o mais beneficiado aqui nessa sala quem é? É quem estudou para vir aqui falar. Então, a gente, no nosso lar também, haverão mudanças por causa do estudo. Então, fazia um evangelinho ali com a Sofia também, com a criança. Joana de Ângeles, o que ela vem falar rapidamente? Se desejares felicidade na terra, olha, foi assim que a gente começou a falar, da sociedade, do mundo como está. Se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, o evangelho no lar, criando um clima de felicidade geral. E ela também diz: acende o sol do evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Bem objetiva ela também. E por último, Bezerra de Menezes: auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. A professora de Educação Moral e Cívica estava certa, né? A família é a célula primordial. Porque, afinal de contas, o que é a sociedade? A somatória das famílias, né? Então, se a gente melhorar a família, né, melhorar os indivíduos dessa família, vamos estar melhorando a sociedade. Então, vamos lá. Finalidade e importância. 1. Estudar o Evangelho de Jesus, que nos permite compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática leva ao nosso aperfeiçoamento moral. Quantas vezes que a gente vai lá e lê um trechinho do Evangelho, e que pode ser a 100ª vez que eu estou lendo, que ainda não entrou, e a gente, pelo menos por alguns dias, se melhora, né? Opa,
peraí, talvez eu não estou agindo bem nessa área. Talvez eu não estou perdoando. Né? Para começar, para eu perdoar é porque eu fui intolerante. Porque eu me senti ofendido. Né? Porque quem tolera não se sente ofendido e, consequentemente, não precisa perdoar. Uma vez um repórter perguntou para o Gandhi: quantas vezes o senhor perdoou? Nenhuma. Eu lembro que a primeira vez eu lendo aquilo, como assim, Gandhi? Gandhi? Aí ele falou: eu nunca me senti ofendido. Bem lógico, se eu não me sinto ofendido, eu não preciso perdoar. Então, a gente vai para o Evangelho e é um ótimo momento para reflexão. O que mais? Criar em cada lar o hábito de reunir-se em família para despertar e aumentar o sentimento de fraternidade entre os membros da família. Não só isso, né? Nos dias de hoje, muitas vezes, será que todo mundo consegue sentar à mesa, jantar e conversar? Uma coisa que a gente começou a fazer em casa um tempo atrás. Nada de TV. E a gente pega assim os smartphones, deixa até longe. Vamos sentar aqui, vamos comer, conversar. Que seja meia hora aqui, ó, comer rapidinho. Né? O pessoal não vai morrer não se a gente não responder o WhatsApp nessa meia hora. Né? Então vamos, um momento de família ali, às vezes conversar, como é que estão as coisas. Né? E às vezes tem coisa que tem para resolver que precisa daquele momento ali. Então aqui é até melhor, né? Porque a gente vai se reunir para estudar o Evangelho de Jesus, despertando o sentimento de fraternidade. Né? Terceiro, propiciar aos seus membros um momento de paz e união, proporcionando assim uma existência pacífica e equilibrada. Né? Porque a gente senta ali para estudar o Evangelho. E mesmo que a gente tenha alguma coisa que está aqui entalada, que você quer falar com outra pessoa, naquele momento a gente se comporta. Então a gente consegue ter um momento de paz. E fora isso, quando a gente se propõe, a gente falou lá no começo, que nós estamos rodeados dos encarnados e dos desencarnados. Divaldo Franco diz para que a gente viva como se estivéssemos sempre sendo observados. Porque estamos. Então, quando eu me proponho a fazer uma atividade, seja qualquer que seja essa atividade, eu vou estar acompanhado. Seja uma atividade que eu vou prejudicar alguém, seja uma atividade benéfica. Mas aí é questão que muitos já sabem. Se eu vou fazer uma atividade que não é tão boa, quais serão minhas companhias? Já se eu vou fazer uma atividade benéfica, benevolente, a gente sabe que estaremos acompanhados de benfeitores. É o que acontece no nosso lar, quando a gente se propõe naquele momento de fazer o Evangelho no lar. Quantas vezes já testemunhamos em reuniões mediúnicas, né, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, de falar que ficou bem claro que o Evangelho no lar. Certa vez, por exemplo, um espírito estava frustrado. Eu vou lá, eu derrubo a barreira, levanto a barreira. Eu derrubo a barreira, levanto a barreira. Do que ele estava falando? Da barreira magnética que é formada para proteger aquele lá. Assim como a casa espírita tem barreiras magnéticas, claro que a casa espírita, né, o nosso lar, se a gente está ali fazendo evangelho no lar, é mini comparado com a casa espírita. Né? Mas sim, também se forma uma barreira magnética. A gente tem obras que vê, até as casas têm sinalização. E nós temos companhias naquele momento, assim como temos aqui agora. Temos benfeitores que estão aqui nos ajudando, fazendo processos de cura, intuindo um ao outro, intuindo a mim. E também temos sofredores que precisam estar aqui também para ouvir. Já teve um caso até de um que disse que o lugar preferido dele é o mezanino. Eu não tenho essa mediunidade para ver, mas eu acredito que sim, que tem. Então, na nossa casa também. Já aconteceu até comigo, um espírito que veio aqui, companheiro do passado, de vício do passado, e que ficou muito claro para mim o que aconteceu ali. Primeiro que a gente não estava entendendo, né? Falou que eu chamei. Como assim chamei? Não era
da questão da bebida. Falei, não bebo mais, não tenho vontade de nada, então eu fiquei assim. Então a gente conversando, ficou claro, é o chamado genérico. Por quê? Tem um momento no nosso evangelho que a gente faz uma vibração. E na hora me veio a intuição, no momento que eu pedi pelos viciosos. Então você faz um pedido ali para ajudar os espíritos viciosos. Tem um espírito vicioso, mas que já está pronto para largar, né? Quer tomar outra vida. E que ele te conhece. Então ele conhece quem está pedindo pelos viciosos. Então os benfeitores fazem o quê? Opa, traz ele aqui. Já não é? A gente não acredita mais em que a gente conhece do que a gente não conhece. Então vamos trazer aqui os dois, né? Ficar aqui junto. E depois veio aqui na reunião mediúnica para a gente conversar. E ele até, uma coisa que ele perguntou, foi aqui que você aprendeu tudo que você sabe sobre isso? Então eu vou ficar aqui. Então ficou aqui para ser auxiliado também. Ou seja, e ele descreveu, porque a gente fica perguntando para entender o cenário, o que está acontecendo. Vocês ficam lá, faz uma oração, faz a leitura, e conversa. É um lugar assim, muita luz, tal. Ele descreveu o que eu não vejo. Ele descrevendo era lindo, assim como médiuns clarividentes já descreveram, por exemplo, aqui atrás, não é assim. Alguns veem um campo lindo. No plano espiritual é outra dimensão, é diferente. Então, veja, uma existência pacífica e equilibrada, né? E a gente já está entrando no quarto ponto e no quinto, né? Limpar o lar com pensamentos e sentimentos elevados e melhorar a influência dos mensageiros de Jesus, porque a gente está elevando o nosso pensamento, então a gente está se sintonizando com pensamentos mais elevados dos mensageiros do bem, dos mensageiros de Jesus. Aumentar o apoio necessário às dificuldades materiais e espirituais, observando ativamente os princípios de vigilância e oração. Elevar o padrão vibratório dos membros da família e ajudar o mundo espiritual a tornar a Terra um lugar melhor. Sim, porque assim nós estamos permitindo sermos instrumentos, o nosso lar também. Né? Se não ficou claro, aquele exemplo, um espírito sofredor foi trazido ao nosso lar durante o Evangelho, para depois poder acompanhar e vir até aqui. Naquele caso foi necessário, muitos outros não é. No nosso Evangelho tem um momento lá que a gente pede que auxiliem aqueles sofredores que estão ali e também aqueles que estão lá fora, atrás da barreira, que não puderam entrar. Assim como aqui também acontece. E 7, tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido, exemplificado em todas as partes, né? Porque a gente estudando, cada um de nós está conhecendo mais o Evangelho, né? E às vezes acontece em alguns casos, a gente se une com pessoas que estão precisando entender a pessoa, né? No nosso caso tem uma pessoa lá no Brasil, ou duas, que entra por Skype. Até no começo, confesso que eu achei que era só para ajudar a aprender como que era e depois ia fazer. Mas as pessoas moram sozinhas, pessoas da família. Então, continuam. Por quê? Porque isso ajuda elas, porque talvez sem fazer conosco pelo Skype, elas não fariam, né? E também não teriam o esclarecimento que estão recebendo ali. São pessoas que têm um conhecimento de espiritismo menor, então talvez não, tem maior dificuldade de interpretar as passagens, né? Lembrar do significado, né? A história ali na casa de Maria e Marta. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-lhe sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. O que está querendo dizer ali? Que ela foi um instrumento para deixar ali, para limpar os pés de Jesus. Então, o que ela fez? Eu limpei os pés de uma outra pessoa. Então, outra pessoa ficou com os pés limpos, ficou com os pés cheirosos, certo? Só que ela também, a casa também, se espalhou. Então, quando a gente está ali auxiliando,
sendo instrumentos, também estamos sendo beneficiados. E vamos para o Livro dos Espíritos. Na pergunta 614, o que se deve entender por lei natural? Lei natural, que a gente estudando lá no Livro dos Espíritos, fica bem claro, porque algumas pessoas confundem. Leis divinas, leis de Deus, leis naturais. Tem pessoas que separam. É a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Deus, causa primária, inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. As leis, a lei da gravidade é uma lei de Deus. Tanto que ela existe em toda parte. Alguém vai dizer, não, mas se eu for na Lua, eu consigo pular mais. Fisicamente falando, meu peso é menor. Não confundir com massa. No dia a dia a gente chama de peso, na verdade é massa, que a gente está medindo quilogramas, né? Lá o peso é menor, que o peso é massa, vezes a aceleração da gravidade. Desculpa a aula de física nesse momento. Mas você vai lá na Lua, a lei da gravidade existe. É que algumas variáveis são diferentes. Na verdade, a massa da Lua não é menor. A lei da gravidade tem a massa dos dois corpos, que é o seu e o da Lua. Como a massa da Lua é menor, então a aceleração que te atrai para a Lua é menor do que a da Terra. Por isso que você consegue lá dar um saltinho, se sentir mais leve. Mas a lei da gravidade existe em toda parte. Então vamos lá. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Então, por um lado é simples. Parece que o nosso dia a dia não parece tão simples, né? Mas por um lado é simples. Se a gente seguir, é aquela coisa que se fala de criança, não sei, na minha cabeça é mais fácil entender assim. A lei de Deus está aqui, uma linha. E a gente vai evoluir, né? Só que a gente evolui, né? Às vezes a gente vem para cá, tal. Então, quando a gente se afasta, a gente sofre. As leis físicas são mais simples, são leis de Deus. Alguém aqui tem vontade? Alguém aqui que está feliz, né? Quer uma escada no final para subir no teto e pular? Não, né? Porque sabe que vai se machucar, porque temos a lei da gravidade. Só que as leis morais, muitas vezes a gente esquece. A gente esquece que tem a lei de causa e efeito, não é? Que eu estou fazendo, às vezes nós temos o pavio encurta, né? E a gente faz alguma coisa, fala alguma coisa com uma pessoa e depois nos é devolvido num dia. Mas eu sempre digo, aí está a maravilha. Porque se eu quero, vamos falar como na fazenda, se eu quero colher maracujá, que é difícil dar aqui, né? Se eu quero colher maracujá, mas se eu tivesse condições ideais, eu planto maracujá, eu vou colher maracujá. Se eu quero colher laranja, eu planto sementes de laranja, eu vou colher laranja. Então, o meu futuro depende de mim. Não é maravilhoso isso? Depende só de mim. Só que, às vezes, eu não sei plantar direito, né? Acho que eu estou plantando laranja e plantei... Como é que é aquela que a pessoa não gosta? Jiló. Eu queria plantar uma laranja bem doce, plantei limão. Eu vou colher limão. É bem simples, a natureza mostra para a gente. Eu plantei e eu vou colher. Então, se eu plantar o mal, eu vou colher o mal. É que muitas vezes nós falamos assim, o mal, e se pensa, o mal é assassinar alguém, o mal é... Não, a gente ser mal educado com uma pessoa. Olha, já está dito, mal educado, o mal está ali. Né? Emmanuel vem nos esclarecer agora, nessa época da vida, que nós aqui em geral, não mata mais ninguém. Existe uma época lá atrás, que com certeza, na idade que eu estou, se fosse fazer um cinto com todos que matei, iam ser vários, talvez não dava num cinto. Né? Hoje em dia não. Só que daí Emmanuel vem esclarecer para a gente. Não matar o sonho das pessoas, por exemplo. Né? Ou, muitas vezes, como uma vez a gente ouviu, de um espírito, a gente falou,
Não, mas a gente não usa mais a espada. Mas a espada de vocês agora é a língua. Aí você tem que engolir seco, né? Pensar 2 segundos, o que eu falo agora, o que eu falo agora, o que eu falo agora. Você tem que... Porque está certo. Né? Muitas vezes é que a gente fala errado. Então, que fique bem claro, a lei de Deus, se a gente seguir a lei de Deus, nós somos felizes. Porque muitas vezes as pessoas confundem as felicidades, não é? Tem pessoa, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas, se antes de sair, ou no momento pela manhã, que você vai se separar da família, o seu filho ou tua filha te der um beijo na bochecha, você não passa um dia feliz? Outro dia, fui levar umas camisas para lavar e tinha um babador da Sofia lá. Então eu fiquei, naquele momento, fiquei surpreso. E tinha outro rapaz esperando, ele falou, isso aí vai te fazer sorrir o dia inteiro. Eu falei, é verdade. Trouxe uma lembrança boa. Então, o que vale mais? Será que é o material? Ou o que a gente não pode ver e tocar? Né? É claramente o que a gente não pode ver e tocar. É o que nos faz feliz. Vamos lá. A pergunta que todo mundo queria saber, que está esperando por 45 minutos. Como fazer o evangelho no lar? Vamos lembrar. Quando você vai combinar um encontro com alguém, o que você precisa? Quais informações? Nós vamos combinar. Vocês vão me encontrar hoje mais tarde. Horário, local. Então, é quando, né? O horário, e onde, o local. E quem, né? Mas a gente meio que está falando já quem. Então, vamos lá. É por isso que você tem que escolher um dia e horário, durante a semana, em que a família possa se reunir por 30 minutos. Então, está combinado. E a gente já falou, deve estar muito claro. Os benfeitores também, né? E às vezes a gente ouve de benfeitor, vocês acham que vocês são ocupados? Vocês não têm ideia. Então, por que é muito importante? Não é só para nós, é para os benfeitores também. Tá tudo... Porque lembra, como está acontecendo aqui, eles trazem não só os companheiros nossos, muitos que estão aqui dentro conosco, mas outros que precisavam ouvir esse tema. Como no outro dia que teve o tema aqui de microcefalia, de aborto, e uma médium que tem mais sensibilidade nos disse que percebia muitos espíritos abortados aqui, para que pudessem ouvir aquela palestra, aquele tema. Então também no nosso lar, né, há esse momento que os benfeitores vêm e vão trazer espíritos. E vai ter a ver com aquela história, estou dando spoiler. Então vamos lá. Horário e uma dica, pensa bem, para quem não faz ainda, pensa bem, conversa com a família, porque se fala assim, eu vou fazer segunda-feira, 18h. Eu posso me comprometer, fazer o meu máximo, mas eu sei que vai ter dia que eu não vou conseguir. Está ali, pronto, 18h. Então, é melhor outro dia, outro horário. Escolhe um dia, horário, que a gente sabe que não vai ter problema, né? Tem uns horários famosos aí, parece que são populares, domingo à noite, quarta-feira à noite, né? Tem um pessoal que eu falo, domingo à noite estão dando trabalho para a espiritualidade, porque tem um monte de gente fazendo, eles estão correndo de uma casa para outra. Brincadeira, gente. Tem muitos do lado de lá para ajudar a gente. Mas escolhe um dia e horário que você sabe que não vai ter problema. Se tiver que mudar, tudo bem, mas vão evitar mudanças. Né? Escolher uma sala silenciosa e agradável na casa, de preferência a sala de jantar. Desligar todos os dispositivos eletrônicos. Então, claro, esse conteúdo é lá do Brasil. Quem vai passar férias no Brasil sabe, né? Dentro da sua casa você ouve o ruído muitas vezes do vizinho, que você não quer. Então, por isso que fala a sala silenciosa. Mas 2 coisas básicas. Faça onde você recebe as visitas encarnadas. Porque a gente está recebendo visitas encarnadas. Eu posso fazer no meu quarto? Tem caso, eu conheço o caso que a pessoa morava lá em 3, os outros 2 não queriam saber, e era um apartamento pequeno,
Então a pessoa fazia lá com os outros com TV alta e tal, ou fazia no quarto. Então tá, não tem alternativa. Mas o ideal é fazer onde a gente vai receber visita, né? A família pode ter visitantes de vez em quando, e eles podem ser convidados a participar. Se não são espíritas, explique-lhes o propósito. Tranquilo. Não deixar de fazer, isso é muito importante. Isso já aconteceu conosco, de explicar, então tem aquela pessoa que, tudo bem. Aí naquele momento ela ficou no quarto dela. Tem pessoa que fica ali, não quero, mas ele fica na sala ali sentado, está ouvindo, né? E tem aqueles, geralmente os espíritas, falam, vou participar. Inclusive aconteceu uma coisa interessante conosco. Teve um amigo que veio e ficou, e a gente fez, e no final ele falou, vocês não fazem vibração? Vibração? Que vibração? Depois você explica. Depois ele explicou. Aí a partir daí a gente passou a fazer. E a gente viu que, né, a gente tem algumas versões de evangelho diferentes, tem uma lá que tinha lá uma colinha. Até no começo a gente lia, mas hoje já muita coisa que já está memorizada, é só lembrar de quem tem que falar. Então, às vezes, até uma pessoa de fora pode estar ajudando. Lembrar que uma pessoa pode fazer isso sozinha, não tem que estar em grupo. Eu moro sozinha, posso fazer? Pode. E outra pergunta que eu recebi outro dia aqui. Então, tem lá não tem o evangelho aqui, né? Vamos fingir que isso aqui é um. Então, tem lá, vamos pegar para pegar o verdadeiro. Obrigado. Então, tem lá o evangelho. Uma pessoa me perguntou, fora daquele dia horário, eu posso mexer nele? Pode, gente, a hora que quiser, de preferência. Até a gente fala aqui, né? Antigamente, no tratamento aqui, tinha lá a fichinha que tinha as recomendações. Uma delas era ler o evangelho na hora de dormir e na hora que acordasse, uma passagenzinha. Faz bem, né? A gente se sente bem. Então, não tem essa. Hoje eu não estou bem. Eu quero jogar a esposa na parede. Aí vem o perdão das ofensas, né? Então, ali uma imagem, para quem ainda não faz, para ver, é bem simples, né? Então ali, você vê que nesse caso a imagem está sendo humilde, né? Está só Emmanuel. Tudo bem que é só um espírito, mas também é Emmanuel, né? O Chico Xavier ali, né? Mais duas senhoras, dois senhores, o evangelho ali na mão, tem outro livro ali, a água, né? A toalha, a cor da toalha, tem cor a toalha? Não, a toalha que quiser. Lá em casa a minha regra eu tento pegar a que tiver limpa, né? Não tem, se não for de tal cor, vai atrair tal espírito. Não tem, isso daí não. Então vamos lá, o roteiro, rapidinho. Colocar os copos d'água, como a gente viu ali, colocar copo d'água ou jarra de água na mesa, né, para serem magnetizados durante a reunião ou fluidificados e ingerir ao final. Parecido com o que a gente faz aqui, né, que traz a água também. Pode-se, hoje em dia a gente coloca os copos separados. Quando já aconteceu de ter muita visita, aí põe a jarra, deixa os copos ali e no final distribui. Não tem muita diferença. Então, sentar-se à mesa em silêncio, sem complicações, antes do previsto. Lá no comecinho, a gente às vezes, porque é em casa, né? A gente tem um encontro. Às 22 horas, na nossa mesa aqui. Então era 9h59, você estava lá fazendo o que estava fazendo ainda, assistindo TV, aí depois saía correndo lá. Não, tenta lá 10, 15 minutos antes. Aquela sentada, já pega algum outro livro, vai lendo, né? Vai ali, tranquilo. Às vezes quem prefere coloca uma música, tranquilo. Começar a reunião no horário combinado, por quê? Porque está combinado, gente. Como a gente vai se encontrar num lugar, não combina o horário, para estar todo mundo ali, está combinado. Com uma oração de abertura, simples, espontânea, né? Não precisa reforçar para quem viu semana passada, deve ter ficado bem claro. O que é importante é a fé na proteção divina. Então, daí você lê o Evangelho, uma ou duas passagens, uma leitura ali, curta, às vezes pode ser 5, 10 minutos, lembra, a gente tem meia hora, né? E, em sequência ou não, quando a gente começa, a gente geralmente faz em sequência, para ir passando de todo, mas aí depois de um tempo pode fazer alternado,
O que é interessante, depois de abrir assim aleatoriamente, acontece o que aconteceu aqui. Né? Abre ali, estou bravo com a esposa, perdão das ofensas. Isso aqui não é para mim, não. Né? Mas geralmente abre alguma coisa que a gente está precisando reforçar. E daí então a gente faz os comentários, conversa sobre aquele assunto, tá? De preferência, claro, cada um na sua área, na sua região, zona de conforto, né? De preferência assim, como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que eu estou indo? Né? Não precisa virar uma terapia, mas o que não se deve fazer, o que é? Perdão das ofensas. Não porque o meu tio, ele eu acho que é uma pessoa, ele precisava ler isso aqui, viu? Não é o outro, porque a gente não vai corrigir o outro. E quando a gente está preocupado com o outro, a gente não está trabalhando em nós. Quando eu estou fazendo o trabalho do outro, o meu está deixando de ser feito. E aí a gente falou lá, né, a questão de vibrações, que se pode fazer no final, pedir fraternidade, paz e equilíbrio para toda a humanidade, todos os líderes responsáveis por crianças, jovens, adultos, idosos, pela implementação e exemplo vivo do Evangelho em todos os lares, para a casa dos participantes, para a paz, harmonia, saúde para o corpo e para o espírito. Pode-se fazer solicitações especiais, às vezes acontece conosco, né? Tem uma tia lá internada, tem outra pessoa assim, tal. Vamos falar o nome dessa pessoa, né? No nosso, a gente faz essa vibração em voz alta, depois cada um mentalmente, né? E a gente pode fazer da maneira que queira, mentalmente fazendo as vibrações. Depois, para terminar, uma prece, novamente simples e espontânea, agradecendo a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores. Algumas notas, né? Uma aqui: o Evangelho no Lar não deve transformar-se numa reunião mediúnica. O Evangelho no Lar é parecido com isso aqui, ó, né? A gente não deve também aqui se transformar numa reunião mediúnica, também o Evangelho no Lar não. Já houve casos, sei que eu ouvi falar que aconteceu, mas isso não deve, não é para acontecer, né? Porque às vezes também a gente incentiva e não é para isso, né? Que mais? Crianças. Também tem a parte da intuição, né? Mas crianças podem participar? Sim. Mas o que acontece? Às vezes o formato que a gente usa não é agradável. Então, compete a nós, né? Se a gente quer que a criança participe, modificar o formato. Eu conheço uma família agora que a gente estava trocando umas figurinhas. Porque a gente estava falando de um dia lá, o dele é na terça, o meu é na quarta. E aí falou, a gente está seguindo lá, lendo capítulo por capítulo, vida e sexo. Eu falei, você está lendo outro livro, André Luiz? E a gente trocou as mensagens, aí depois ele explicou. A filha de 18 anos, para ela está muito chato o Evangelho. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a sequência André Luiz. Foi uma coisa que eles decidiram fazer. Quem tem criança pequena, vai ter que fazer na barraquinha lá, né? Fazer um esquema. Para quem tem filho pequeno e já viu aqui como é a evangelização, seria muito parecido com a maneira que está ali. Você está brincando, mas trazendo os princípios, né? As bases. O que já vi família também fazer é fazer um específico ali para aquela criancinha e outro dia fazer um outro da família seguindo o Evangelho, né? Lembrando que estamos aqui entre os dias das mães e o dia dos pais, né? Dia dos pais na semana que vem. Livro dos Espíritos. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os filhos após o nascimento deles? O que vocês acham? Sim, né? Será que... Então, se a gente exerce influência, a gente deve decidir o quê? Fazer boa influência. Vamos lá, a resposta. Muito grande, conforme já dissemos. Os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. É a nossa tarefa, é a nossa missão, né? Que aquele espírito ali vá num bom caminho. E lembrar que não é só o que eu falo, é o que eu faço. Outro dia, a Silvia estava dando comida para a Sofia e
E ela olhando assim, tudo que eu tava... E a Silvia falou, cuidado com o que você faz. Olha o jeito que ela te olha. Sim, ela prestando atenção. Tinha chegado uma coisa nova, eu peguei lá o manual e tal, aí depois eu deixei. Depois que acabou de comer, a Sofia começou a reclamar. O que você quer? Você quer isso? Você quer, sei lá, kiwi? Você quer blueberry? Aí nada. Aí pegou ela e levou ela assim, lá no... O que você quer? Ela pegou o manual. Ela pegou o manual e começou assim. Parecia que estava lendo, né? Imitando o pai. Então, eles seguem o nosso exemplo. Livro indicado e livros recomendados, obviamente. Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ali, algumas obras adicionais. Lá em casa, a gente já usou a Agenda Cristã, a gente ainda tem o Sinal Verde, o Vida Feliz, Jesus no Lar, que eu falei aqui agora há pouco. Então a gente faz uma leitura do Evangelho, tem aquela conversa sobre aquilo ali, e geralmente no final, ultimamente, o final tem sobrado pouco tempo, então a gente vai no Vida Feliz, que é rapidinho. E o muito interessante, quando você está abrindo aleatório os dois, quando bate os dois. Não adianta falar, é coincidência. Né? E ainda pessoas diferentes abrindo os dois. E às vezes a pessoa aqui abrindo, e vamos supor o outro lá no Skype, tá bom, fala uma página aí. Então é como se você estivesse abrindo, 108. Aí vem lá a mensagem. Né? A prometida, depois desse slide, para a gente falar que esse conteúdo, a base desse conteúdo de hoje, é de um folheto da FEB, uma campanha que foi feita no passado, que diz ali, né? Amplie o bem que existe em você, participe, faça e ensine a fazer o Evangelho no lar e no coração. Paz no lar, paz na humanidade. Tá? Foi esse folhetinho, muito bom. E como prometido, o que aconteceu com Chico? Certa vez perguntaram para ele, já depois de certa idade, perguntaram, Chico, você tem uma história que te marcou? Conta para a gente. Né? Então ele falou assim, olha, uma vez, lá em Pedro Leopoldo, né? Comecinho da mediunidade de Chico, né? Aconteceu que havia uma senhora, né, que morava só ela e o filho. E o filho foi assassinado. Então, eu tentei ajudar aquela família, né, aquela mulher, né, que ficou sozinha, o que pôde, tal. Imagina o sofrimento de uma mãe ainda mais sozinha, né, sabendo, né, perdendo o filho assim dessa maneira. E então, um dia veio um espírito amigo, que era uma senhora que tinha morado naquela cidade, mas já tinha desencarnado, veio para o Chico, falou, Chico, hoje vai lá fazer o Evangelho no lar daquela senhora. Ele, pois bem, Chico era disciplinado, né, bondoso, não perguntava. Então foi ele mais 2 pessoas, fazer o Evangelho no lar. E, a nossa historinha, vamos ficar olhando para esse slide aqui. E daí chegou lá na casa da senhora, né, um pouco antes das 8, ele tinha marcado para as 8, e falou, olha, nós viemos aqui para fazer o Evangelho no lar, né, para o seu benefício e do seu filho também, né, que desencarnou. Ela ficou muito emocionada, muito feliz, falou, então tudo bem. Foi lá, ela era, né, uma casa bem simples, então foi lá, arrumou sua mesa, pegou as águas, colocou ali, né, e então, quando o Chico, né, pegou o Evangelho que ia começar, bateram na porta. Aí era um mendigo. Aqui já vai uma lição. A gente faz o Evangelho no lar, custe o que custar. Às vezes acontece alguma coisa. Então o mendigo veio pedir lá comida, me dá alguma coisa, estou necessitado. Aí ela falou assim, olha meu filho, eu te dou, mas agora a gente vai fazer o Evangelho no lar. Se você quiser, você entra, fica conosco. E após, eu te atendo. O rapaz com fome, né? Pensou, tá bom, é só meia hora, eu espero. Então, ficou lá. E daí ela abriu perdão das ofensas. Então Chico leu e fez a interpretação, as colocações. E ela, assim, muito, muito emocionada,
né, falou do ocorrido com o filho e disse que consegue imaginar o que essa pessoa, que esse rapaz, o criminoso, vai passar, né, por ter assassinado alguém, e que ela perdoava ele, do fundo do coração ela perdoava ele, e já sentia como se ele fosse um filho para ela. Ela conseguiu perdoar. O mendigo perguntou: a senhora então é a mãe daquele rapaz assim, 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 que foi assassinado? Sim. Ele se atirou aos pés dela e agradeceu. Ele falou: eu sou o criminoso que matou seu filho. E agora a senhora não precisou que eu pedisse perdão para me perdoar. Eu agradeço muito o prato de comida que a senhora me dá, mas agora eu quero dar um rumo para a minha vida. Eu vou para a delegacia me entregar. E foi. Naquela madrugada, veio um espírito falar com o Chico. O Chico foi para casa, então na madrugada veio um espírito falar com ele, que era o filho desencarnado, agradecendo por tudo que ocorreu, porque foi ele que intuiu o mendigo, o criminoso, a ir àquela casa, para ouvir o perdão da mãe dele. Então vejam que bênção o Evangelho no lar. E vejam que bênção maior ainda, quando a gente vai fazer o Evangelho no lar de outra pessoa, né? Isso para nós, trabalhadores, a casa oferece a caravana do Evangelho no lar. Então, para quem precisa, né, pode ligar. Quem coordena é a Soninha. E é uma bênção nas quartas-feiras. Estava pensando nisso. Nós, trabalhadores, que já, né, você tem que ter passado de alguns cursos para poder se habilitar, a gente podia até se comprometer. Mesmo nós que estamos com a vida mais enrolada, que tem filho em casa, essas coisas, 2 vezes por ano, que seja, vamos fazer. Não preciso me comprometer a ir lá toda semana. Não posso toda semana, né? Lembra lá na pergunta, qual que era a pergunta? 200 e alguma coisa? 208. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Sim. Então também não adianta nada eu ser o melhor palestrante, o melhor instrutor, isso, aquilo, tudo que está aqui nessa casa aqui, todo mundo me ama, mas a casa está caindo aos pedaços. Então tem que ajudar a casa. Mas eu posso falar: olha, Soninha não está aqui, né? Falar para ela: ó, 2 vezes por ano, sei lá, pega um número e fala: vou me comprometer, tal. Pode me ligar. Inclusive, por exemplo, no meu caso, o meu evangelho é na quarta, então eu deixaria de estar com a família. Mas tudo bem, a gente está lá ajudando alguém. Né? Imagina uma história dessa, que você teve. O nosso agora é 10 da noite. O evangelho nosso que a gente vai fazer na casa das pessoas é às 8. É às 8, dá tempo. Às 10? É às 10. Não, desculpa, é às 10 no Brasil, é às 9, mas tudo bem. Confunde o fuso horário. É às 9 aqui que dá às 10 lá. Mas veja só nessa história, quantos espíritos foram consolados? Primeiro da mãe. Segundo, o do espírito do algoz, né, que matou o filho. E terceiro, do filho, por ver o alívio dos 2. Então veja só, um evangelho no lar. Foram 3. E só falou essa história só deles, né? Outro que eu contei história aqui. São muitas histórias, né, que são beneficiados. Tá bom? Então espero que essa história nos inspire, primeiro, para quem não faz ainda, para fazer o Evangelho no lar, para a gente levar esse Evangelho no nosso coração. E tem mais, eu conheço gente que quando não está em casa, está viajando, às vezes a gente viaja, né? Por exemplo, o Evangelho no lar no domingo, tem um feriado na segunda, a pessoa está viajando. Sabe o que essa pessoa faz? Ela faz o Evangelho lá no horário, onde ela estiver. Aí tem alguém que fala: ah, mas você não está no seu lar. Vai fazer mal, gente? Não vai. Eu conheço gente que faz no... Tá viajando, está voltando da viagem. Faz no carro. Só não pode o motorista querer fazer oração e fechar o olho, tá? O resto, tudo bem. Não tem problema. Evangelho no lar, prece, oração, demais. Nunca faz mal. Eu não contei aqui que eu tenho um objetivo, ainda não consegui. Lá no trabalho, cada reunião, no começo da reunião, fazer uma oração. E às vezes tem, sei lá, outro dia eu fiz as contas aí, sei lá, às vezes é 8 reuniões num dia.
Então, no dia que eu conseguir, fora as outras horas, vai ser 10, 20 orações, 10, 15 orações por dia. Né? Que mal há nisso? Pelo contrário, a gente está se sintonizando com os espíritos, com os benfeitores superiores. Então, vou fazer a nossa oração final. Vamos agradecer a Deus, Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos. Agradecer ao Divino Mestre Jesus por nos trazer este Consolador que prometeu, que vem nos aliviar através do conhecimento, do esclarecimento, que vem nos ajudar a viver a nossa vida com mais coragem, com mais paciência, com mais resignação. Pedimos ao Pai que abençoe a todos aqui presentes, aos familiares, aos amigos, abençoe também aqueles que não puderam comparecer hoje. Assim seja.